Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nesse vídeo eu vou tentar responder essa pergunta que você está vendo na sua tela. Vale a pena estudar por exercícios? Bom, já vou responder de cara, depois eu vou explicar por que eu penso isso. Vale sim, vale muito a pena você estudar por exercícios. Eu diria mais que não vale a pena você estudar se você não fizer exercício. Tô brincando, vale a pena sempre estudar. É que o exercício, a resolução de exercícios, a resolução de problemas é o que vai ajudar você a compreender melhor aquilo que você estudou. Bom, já que eu vou falar sobre estudar, então sobre estratégias de estudo, vou começar conversando com vocês aqui nesse vídeo sobre algumas estratégias de estudo. Essa primeira estratégia que eu quero falar é uma estratégia muito tradicional. Eu, por exemplo, uso dela muitas vezes na minha vida quando eu planejo estudar alguma coisa. Então, primeiro de tudo, você assiste uma aula, seja essa aula presencial, seja essa aula online, você assiste uma aula. Assistida a essa aula, você faz anotações. Depois de fazer anotações, então você vai resolver exercícios. Observa que a flecha de exercícios está indo e voltando, é porque frequentemente, enquanto você resolve um exercício, você olha suas anotações e volta para o exercício e olha anotações. E muitas vezes, quando o exercício não fica claro para você, você volta a assistir uma aula, seja uma aula presencial, seja uma aula online, você às vezes, muitas vezes, acaba tendo que retomar a aula que você já assistiu, seja assistiu presencial e procura um vídeo, alguma coisa desse nível pode acontecer. Uma outra estratégia que é praticamente a mesma coisa que essa e que também é funcional e que tenho certeza que todo mundo já usou essa, eu também já usei, é a partir de livros. Então, ao invés de você ter como fonte do estudo, fonte do conhecimento, a aula, são os livros, apostilas, material impresso, material escrito. Então, você lê, faz anotações mais uma vez e vai resolver exercícios. Durante a resolução de exercícios, frequentemente você retorna suas anotações ou você volta nos livros onde você pode fazer mais anotações. Enfim, esse é o esquema tradicional, seja livro, seja aula, é o esquema chamado esquema tradicional ou estratégia tradicional de estudo. Quando você estuda com resolução de exercícios, tudo começa com a resolução do exercício. O estudante lê o enunciado, resolve o exercício e dependendo do exercício, ele encontra um problema, uma dificuldade. Então, ele faz anotações sobre essas dificuldades e vai na teoria, vai nos livros, vai nesse material teórico. E aí, então, depois de encontrar possivelmente a resposta nesse material teórico, ele volta para resolver o exercício que por algum motivo ficou enroscado. Então, essas três apresentações que eu fiz aqui agora para vocês são para vocês entenderem como é que funciona. A diferença principal é como você começa, como que você dá o começo do seu estudo. Se você começa com aula, com livro ou com um desafio, com um exercício. Bom, eu, professora Gisele, quando vou responder essa pergunta, se vale a pena estudar por exercício, minha resposta é sim. E a minha resposta é sim, mas isso não significa que as outras estratégias não funcionam. Estou dizendo que estudar por exercícios é bom. É você quem tem que reconhecer como é melhor para você estudar. Mas, de maneira geral, as pessoas se dão bem estudando por exercícios. E, na minha opinião, quando você, estudante, estuda por exercícios, você acaba tendo um estudo mais ativo. Você direciona, o estudante direciona o estudo dele. O estudante, enquanto estuda, foca nas necessidades que ele tem. Então, o estudo por exercícios, ele é focado naquilo que o aluno precisa saber, porque possivelmente ele precisa ter conhecimento para fazer uma prova, como um vestibular, um concurso, alguma coisa nesse sentido. Bom, além disso, quando o estudante estuda por exercícios, na hora que ele estiver lá no livro, lá na teoria, ele vai direcionar o que ele precisa. Ele vai filtrar o que é importante. A chance de sentir sono, por exemplo, é menor, porque ele está em busca de algo. Existe algo que ele precisa ouvir, existe algo que ele precisa ler, porque ele está tentando responder uma pergunta. E assim, o aluno aprende a buscar respostas de modo autônomo, de modo responsável. Então,
quando o estudante estuda por exercícios, pode acontecer de o aprendizado ser mais consolidado. Bom, eu peguei aquela mesma sequência que eu montei para vocês e coloquei umas palavrinhas novas para a gente conversar aqui numa sugestão minha de como você pode estudar por exercícios. Você, obviamente, vai começar por exercícios e você vai fazer uma leitura de 1, 2, 3 exercícios, não muitos, porque você precisa lembrar de quais são as suas necessidades. Você faz a leitura do exercício e vai anotar qual é o assunto daquele exercício. Você vai anotar quais são as palavras-chave, quais são os termos que você não conhece, quais são as palavras que aparentemente são necessárias para entender o conteúdo que está ali. Então, você vai assistir uma aula, um vídeo, ler um livro. Ali você vai consultar o assunto que o exercício aborda. Então, durante esse momento, você volta e faz anotação. Você lê, assiste a aula, faz anotação. Você cria o seu próprio material de consulta. E então, finalmente, você vai para o exercício e agora sim você vai resolver o exercício. Então, observa que na primeira leitura você não resolve. Você faz a leitura para ver o que é que você tinha que saber para responder aquela questão. E você faz esse movimento. Quando o estudante faz isso, ele acaba anotando um monte de aprendizado porque ele sabe quais são as necessidades daquela teoria. Para ajudar os meus alunos a estudarem por exercícios, eu fiz aqui no meu canal do YouTube duas sequências, duas playlists. Elas chamam 100 questões para o Enem. Então, cada playlist tem 100 questões, totalizando 200 questões do Enem. O esquema de como funciona é assim. Primeiro, então, como estudar aqui, né? Primeiro, eu apresento essa tela vermelha. Eu peguei um slide lá de um vídeo que eu gravei há muito tempo. Vou deixar o link aqui caso você queira ver esse vídeo em específico. Nessa tela vermelha, eu apresento para o aluno a questão, a fonte da questão, está aqui embaixo, ó, Enem 2013, e o enunciado. O aluno tem que ler nessa tela vermelha, é só uma leitura, não tem resposta, não tem nada. Se o aluno faz a leitura e consegue perceber qual é o assunto, ele já pode buscar o assunto. Se não, ele pode vir para essa tela verde e na tela verde, o meu primeiro movimento é destacar o assunto. Só que aí, se você está fazendo esse vídeo, você tem que pausar ele, porque eu vou começar a resolução na tela verde. Então, durante a resolução, a primeira informação que vem ali, qual é o assunto da questão, e em seguida vou grifar e vou resolver o exercício. Então, você pausa o vídeo, vai em busca de estudar sobre cinética química e depois volta para ver a correção do exercício. Eu faço passo a passo, de modo explicado, como que você podia pensar, como que sua mente devia estar para resolver essa questão. Só que observa que até você resolver essa questão, você criou o seu material, o seu resumo, as suas anotações sobre o tema. E no vídeo, na sequência, eu ponho uma tela azul. Nessa tela azul, eu faço um mapa mental sobre alguma coisa que foi abordada nessa questão. E aí, você pode pegar o seu mapa mental, o meu mapa mental e juntar. Você vai aumentar o seu mapa mental, as suas dicas, as suas anotações sobre esse tema. Então, nessa playlist, a gente treina como estudar por exercícios. E aí, observa, você construiu o seu material e isso é muito forte, isso é muito potente. Você vai lembrar de tudo que você criou, de tudo que você montou de material. Bom, eu vou agora projetar aqui para vocês aquele esquema de sugestão de como estudar por exercícios. Lembra? Você faz a leitura, você anota a palavra-chave, anota o assunto, vai ver vídeo, vai ver a aula, vai ler livro, vai ler apostila, aumenta suas anotações, volta para o exercício, resolve o exercício, aumenta ainda mais os seus aprendizados por ali. Deixa nos comentários qual a estratégia de estudo que você prefere e conta também se você gosta de estudar resolvendo exercícios. Se você acabou de chegar por aqui e acha que é uma boa ideia tentar estudar resolvendo exercícios, se inscreve no canal porque toda semana sai vídeo de exercício resolvido por aqui. Se você gostou dessa estratégia, divulga esse vídeo. Você ajuda a divulgar o canal. E me ajuda a divulgar mais exercícios resolvidos aqui nesse canal. Esse vídeo fica por aqui. Eu vejo você em algum exercício. Até mais!